Fala, arquiteto empreendedor! Chegamos aqui hoje no 4º episódio da primeira temporada. Trouxemos hoje uma pessoa, uma consultora de inovação com foco em gestão. Vou contar um pouquinho mais para vocês daqui um pouco. Nesse 4º episódio vamos falar de marketing e inovação. Vamos traduzir tudo que os profissionais comentaram, tanto o Rafa Preto quanto a Carla Pimentel nos 2 episódios anteriores. Se você não escutou, vai lá no podcast, escuta também, tenta traduzir aí para a sua realidade. E hoje a gente vai tangibilizar tudo isso, já mais em termos técnicos, já com uma especialista no setor, trazendo tanto a parte de marketing quanto a parte de inovação. Continuo aqui com os meus grandes amigos, Thiago Sodré, CEO do Clube Casa Design, e o Vitor Martinelli, cofundador do Arqui Club. Olá, pessoal. Fala, Vitor, tudo bem? Tudo bem. Vamos lá para mais um podcast para falar um pouco de inovação e gestão, né? Roberta, há mais ou menos 1 ano e meio atrás eu a conheci, 1 ano e 1 mês, para ser exato. Nós nos conhecemos aí, fizemos uma palestra sobre gestão para o setor da construção civil. E hoje nós temos ela aqui nesse podcast, vai ser fantástico tê-la aqui conosco. E vamos falar de gestão, vamos falar de inovação, né, Roberta? Com certeza, muito obrigada aí pelo convite. Antes dela se apresentar, qual que é o seu sobrenome mesmo, Roberta? Você nem vai saber qual é, né, Thiago? Sodré, Roberta Sodré. Essa é gente boa, hein? Achei mais um Sodré do bem aqui. Não é minha parente, mas como ela disse, todos são parentes de onde? Nós somos filhos de Adão e Eva, então a gente já tem um parentesco um pouco mais longo, mas a gente ainda vai encontrar essa maneira de conectar os Sodrés. Seja né, bem-vinda. Aqui hoje a gente quer tentar trazer ainda mais a fundo, né? Porque a gente falou tanto nesses 3 primeiros episódios sobre primeiro vendas, depois construção de marca e logo na sequência nós falamos sobre inovação, mas a gente queria trazer aqui meio que tangibilizar isso em metodologias, ferramentas, cases e tentar trazer um olhar de fora, né? Porque às vezes quem está de dentro não consegue também enxergar a inovação como propriamente dita, porque está no looping eterno, né? E aí, Roberta, a sua missão como consultora, você vai falar um pouquinho agora sobre a sua jornada, mas muito obrigado por estar conosco, vai acrescentar muito. E é isso aí, Lucas. Com certeza. Conta um pouquinho pra gente, Roberta. Opa. Quem é a Roberta Sodré, né? Não é parente do Thiago ainda, mas a gente sabe que... a gente vai se achar ainda, mas a gente não sabe qual é essa origem, essa proximidade. Então, eu queria agradecer a todos vocês, o Thiago, o Vitor, o Lucas. Muito obrigada pelo convite. Bom, quem é a Roberta? Precisava dos 2 podcasts, tô brincando. Mas eu tô aqui, acho que por esse viés de trabalhar como consultora, né? E aí eu sempre falo, vocês trouxeram 2 empreendedores e eu como consultora sou a do diagnóstico. Eu olho para alguma coisa e sempre vou entender o que eu posso melhorar. Perfeito. E dar dicas em relação a isso. Mas, por outro lado, também, há quase 30 anos, também sou empreendedora. Como eu já tinha comentado com vocês, já trabalhei na área da construção civil, tive uma confecção, tive loja e depois eu mudei de lugar do banco. Estou mais do lado da consultoria e da assessoria. E em relação a isso, eu atuo hoje, né, como consultora de inovação do Sebrae. E nesse ponto, o Sebrae ele trabalha nos 4 campos, administração, jurídico, marketing e finanças, então a gente é um pouco conhecedor de todas essas áreas. Mas eu acabei focando um pouco mais na área de inovação, né? Fui gestora do programa estadual Incubador SP. Certo. E para mim é um prazer estar aqui com vocês. E hoje a gente vai trocar uma ideia com o arquiteto empreendedor, né? É isso. A gente vai falar um pouco sobre inovação para os escritórios de arquitetura. A gente trouxe aí Rafa Preto, trouxe a Carla Pimentel. E aí, quando o Rafa Preto veio aqui, a gente falou um pouco sobre construção de marca, né? Então, ele falou como a personificação dele, como a pessoa dele reflete na marca. E aí eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso correlacionado aos escritórios de arquitetura, o quão isso é importante para o empreendedor e para a marca correlacionado ao negócio.
Maravilha. Bom, então, eu esqueci de dizer que eu também sou professora, então vocês me parem aí a hora que eu começar a ser legal. Então, teórica. então eu vou ajudar aqui. Então a gente basicamente vai falar nesse episódio, nós vamos falar sobre buyer persona, primeiro, nós vamos fazer a construção da persona ideal de uma forma consultiva. Perfeito. E aí, na sequência, nós vamos colocar sobre o que é inovação, porque eu já quero dar um spoiler que você me disse logo que chegou. Thiago, inovação não é só tecnologia, é isso, né? Exatamente. Não se assustem, pessoal. Dá para inovar no escritório de arquitetura? Sim. Com certeza, e a gente vai falar muito sobre isso. Então, só para colocar o contexto, né? Construção de marca, a gente fala de branding, né? Perfeito. É uma boa construção de marca, não só olhando pela questão do marketing, mas muito mais do que isso. A forma com que você vai atender, qual é a sua logomarca, qual é a sua mensagem, uma série de coisas que vai representar física e emocionalmente aquilo que você faz. Então, o branding é isso. E o branding, hoje, ele tem duas questões, uma ligada à empresa e uma ligada às pessoas, que é o branding ligado à pessoa e ligado aos negócios. E dentro dessa questão do negócio, a gente está falando de um escritório ou de um arquiteto, a gente vai pensar em persona, a brand persona, que é como ele se reconhece, qual é o tom de voz do empreendedor, né? O que ele deve ter um foco, ele deve ter um objetivo, ele deve ter uma dor que ele resolve melhor do que outros. Então, acho que o primeiro ponto é identificar qual que é a sua brand persona, aonde você pode, de fato, ter valor, e aí você para de discutir preço. E aí Se as eu não pessoas gero conseguem valor, se identificar com você por causa que você tem claro o que você quer vender e quem você é, né? perfeito, você tem identidade visual, você tem um nome, você tem uma cor que você vai sugerir, você vai colocar em representação física uma questão que te represente. É engraçado, quando eu fiz um curso na Digital House, lá eles falaram, fiz um curso de marketing digital lá, eles falaram assim, pense numa pessoa que represente a sua persona ideal, a pessoa da sua marca que vai falar com o público. E aí eu lembro que num dos projetos que nós fizemos lá dentro, a minha persona era o Luciano Huck. Então, era uma pessoa mais descolada, descontraída, que gostaria de se conectar com esse público. Então, é basicamente isso que você está falando, né? Vamos pensar em O cachê Nespresso. dele tá mais caro agora que foi pro domingo, né? Agora foi pra domingo, tá? Gente, vamos pensar em Nespresso. Quem que é a brand persona da Nespresso? O George Clooney. Eu compro mais café porque ele tá lá. Talvez outra pessoa... Gera total valor. Com certeza, E quando ele né? sai assim com aquela... Tá chovendo, meio molhado, ele entra Fala, é agora na que eu loja, preciso de café, né? ele fala, Pode ser com Nespresso. chuva, com sol, what else, né? Vamos lá, então é exatamente isso. Só que a gente está falando de um profissional, né, com cunho intelectual, que é o arquiteto. Então, o que a gente pode pensar? Que a brand persona normalmente representa ele. Mas se eu não tiver identificado exatamente qual é meu tom de voz, qual é os territórios que eu vou querer alcançar... Os arquétipos, você entra nisso? Pode ser, com certeza. Isso é muito legal. Então, você levantar aqui qual é a forma com que você vai trabalhar, se expressar, você com certeza vai ter uma emissão de mensagem, e que eu digo, alinhada, né? né? Com... Comunicação não é o que eu falo, é o que eu checo, é o que você entendeu da minha fala. Então, se eu não tiver essa conexão e essa comunicação clara, eu não vou achar quem pague para mim. Cara, é legal, ela falou uma coisa de território, né? E a gente acredita que território é a localização onde estão as pessoas, é o público-alvo. Não, o território que ela está querendo dizer é pelo que eu entendi. Basicamente você saber a persona que você quer atingir e em qual território digital e físico que ela tá. Então, por exemplo, ela deu um exemplo antes da gente começar aqui, que se você quiser atingir as pessoas até 24, 25 anos, cara, esse cara tá no TikTok, né? Então, tem que fazer o uma canal dancinha, de né? venda. Então, quando ela fala de território, ela tá falando de canal de venda. Aí quando você traz pro pessoal,
as pessoas sempre confundem, né? Eu sou o pessoal e eu tenho um escritório que é o profissional. E aí eles dividem duas vidas. Para mim só existe uma vida. E se a pessoa ela não acredita veemente disso, se ela não acredita, ela vive uma mentira. Se ela não é alinhada com ela, e já foi a época que eu chegava em casa e me desconectava. Hoje a gente tem uma conexão absurda. Então aí a pessoa, ela fala algo, ela vende algo, mas ela não faz. Não vive. Ela não existe, né? Ela não fala o que faz e vice-versa. E aí um exemplo que eu gosto de dar muito é um dia eu estava numa das lojas que nós atendemos e ela vende só produto de alto padrão. E começou a falar sobre, o dono da loja começou a falar, os meus vendedores têm medo do dinheiro, Thiago, eu nunca vi, eles chegam, eles saem dando desconto antes mesmo do cliente pedir. E porque aí ele chegou num raciocínio e falou assim, mas o bolso do cliente não é diferente do bolso do seu vendedor? Ele mas nunca vai ser igual. Eu falei, o bolso pode não ser igual, mas o repertório pode. Por que você não começa a colocar aqui, uma vez por mês, aula de sommelier de vinho para eles entenderem? Perfeito. Por que uma vez por mês você não começa a levar ele para fazer um almoço dentro de um museu? Por que você não, em vez de levar o cara na Smart Fit, por que você faz um plano na Biorritmo, que ele vai começar a conviver com pessoas que fazem nada contra a Smart Fit, mas a Biorritmo é muito mais cara, então consequentemente... É a versão premium da Smart Fit, porque é a mesma empresa, exatamente, né? Então conclusão disso... Perfeito. Eu também não posso querer atingir uma persona se eu não tenho repertório suficiente e se eu não vivo isso, né? A branding persona é a sua marca. Perfeito. É a sua marca. Então, não tem como você falar uma coisa e vender outra. Vou dar um exemplo. Teve um case americano que o CEO era de uma empresa que tinha toda a sustentabilidade. E é o cara que mais produzia lixo no prédio. Foi mandado embora. Não faz sentido. Não tem sentido. Por quê? Porque tem um vizinho de olho no que você faz. O mundo tá, né? A gente tá vivendo num Big Brother. Então, com certeza, a brand persona, ela representa os seus valores, seus princípios, aquilo que você emite. Então, por isso que a gente está dizendo que muitas empresas se comunicam com muitas pessoas. Quem se comunica com todo mundo não se comunica com ninguém. Perfeito. Roberto, Esse é um ponto. E eu só vou poder emitir uma comunicação se eu souber exatamente quem eu sou. Isso precisa estar claro. Então, eu digo que muitas vezes a gente, para pensar numa marca, para pensar na questão profissional, se eu fizesse analogia com um carro, é olhar pelo retrovisor. E aí, comunicar com as minhas buyer personas, que são os meus compradores, é olhar pelo vidro da frente, sem esquecer de olhar pelo vidro retrovisor. Uma coisa que acontece muito no setor é utilizar o próprio nome como nome do escritório. Na sua opinião, você acha que isso vale a pena, não vale a pena? Em que momento? Eu acho que vale a pena, mas você tem que fazer uma belíssima busca. Eu, por exemplo, sei quantas Roberta Sodrés tem na internet. E uma é delegada. Quantas Roberta Sodrés? São 4 e eu fui lá e registrei o meu nome. Então, eu tenho .com.br. Isso me garante para um blog, isso me garante. Então, o primeiro ponto é saber quem são os outros concorrentes. Eu não tenho nada contra, mas eu tenho uma outra colega que foi olhar o seu nickname, né, que a gente chama, e tinha uma moça que era uma garota de programa, nada contra, mas ela era extremamente popular. Então, não rola. Você vai gastar fortunas e não vai conseguir e além trabalhar. disso, lógico, eu tenho o Thiago Sodré, que é um super chefe no Rio de Janeiro. E aí, às vezes, eu recebo as mensagens de alguém. Você já gosta de culinária, né? Muito bom. Mas aí, além disso, lógico, da parte domínio do nome, eu acho que tem a parte também, que é o que que a essência é um tema que acho que todo podcast nós vamos trazer, porque é uma das maiores perguntas que a gente recebe. Perfeito. O que a gente fala que vê se faz sentido que já teve um momento muito onde que a informação ela não era disseminada, e aí você tinha um grupo muito pequeno de arquitetos e designers, e aí era, eu faço arquitetura com aquele arquiteto, e aí você tinha toda uma questão de identificação com o arquiteto. Mas com a questão dos WhatsApps, grupos, formas de lidar com os clientes, o cliente começou a ter muito mais informação, isso traz um problema também, porque você pode ter 20 funcionários. Se o seu nome está estampado na porta, o cliente sempre vai achar que só você resolve. Então, a gente tem instruído quem está começando agora ou quem ainda não tem uma identificação de marca própria do nome, de colocar algum nome construído uma marca, porque aí se torna uma empresa. Amanhã ele agrega um sócio, amanhã ele pode vender a marca, ele consegue construir
trazer o coordenador, arquitetos que seriam estagiários, assistentes, até para ser sócios futuro. Perfeito. Ó, eu tenho uma opinião técnica em relação a isso. Então, primeiro fato, todo mundo deveria ter o seu registro PR com seu nome. Esse é um ponto para que ninguém tenha nenhum tipo de problema. O chefe foi primeiro que eu. Pronto. E olha que você tem uns 30 nomes reservados. Cara, você acredita? Só um adendo. Eu tava na Indonésia em 2009. E aí eu comecei foi na época que a gente tava fazendo Facebook, né? Certo. E aí eu fui fazer os registros e tal. E aí eu comecei a receber uns e-mails, porque ele é um chefe especializado em comida asiática. E aí os caras pensaram que era eu fazendo uma... você tava lá, porque eu tava lá. Mas conclusão, isso. Mas, ó, voltando então, o primeiro ponto é você ter garantido o seu nickname. Perfeito. A sua empresa não tem o seu nome, mas... falando para um arquiteto empreendedor, é legal que você pense que na hora que você está se formando, ou logo que você, ouvindo esse podcast, a primeira coisa que você vai entrar, registro.br. Registro.br, cara, é muito barato. Tem que ter. Independente se você vai querer colocar uma marca ou não. Então, você garantir lá o seu nome é muito importante. Outro passo, eu sou professora de branding, aliás, um MBA de branding falando de negócios. E os meus colegas, eles dizem que melhor é uma marca. Uma marca que às vezes não faz sentido pra gente. Vamos pensar, claro, TIM. Se você for olhar todas as operadoras de telefone, não faz muito sentido. Nem com telemarketing, com nada disso. O professor falava assim, toda marca é feia até ficar bonita. Então, Google, você sabe o que significa? É de 1 a 100, né? Não, é uma unidade de medida, elevado a menos 1000. Ninguém consegue escrever esse número. Google, com O, né? Não eu vi isso. Então, o que eu quero dizer para vocês é que se a gente for olhar as melhores e maiores marcas, não são nomes de pessoas, são exatamente marcas e elas podem ser vendidas. Então, se você cria um escritório, primeiro tem que fazer seu registro BR. Segundo ponto, se você puder pôr uma marca, é muito bacana, porque amanhã ou depois você cansou, você não vai vender seu nome, né? Até tem um seriado bem bacana, um filme na Netflix que fala uma questão de nomes, em que você criou marcas baseadas em nomes. O pessoal da moda sofre muito nisso. Exatamente. E médicos, então você tem assim uma questão. Então eu acho que nome é legal, fazer a sua jornada como profissional, estar ligada a uma marca, quando você puder, investir nisso, fazer uma marca bacana. Então, a minha opinião é essa. Tenha seu nome, seja um profissional, construa sua marca pessoal e, se você puder, coloca um branding de marca. Que dica você daria para uma pessoa que quer construir a marca dela hoje em dia? Olha, pilares, assim? Pilares. Eu acho que a primeira coisa é procurar realmente um profissional de branding. Hoje você tem plataformas que atendem muito bem, profissionais excelentes que vão construir tudo que a gente está falando está relacionado ao branding, né? Inclusive o marketing da empresa é uma parte importante do branding. Então eu acho que na medida do possível pegar um profissional bacana seria legal. Agora, o que a gente está dizendo é que o primeiro passo é a pessoa, é o profissional. Atitude, então, né? Isso, exatamente. Encontrar essa coisa de... Eu sou Tiago, Lucas, Vitor, todos nós temos uma marca. Se você perguntar para os seus colegas de trabalho, eles vão dizer quem é você. Isso é uma pista de como a gente pode se representar, né? Sabe o que eu gosto de falar? Eu gosto assim, todos nós somos uma marca e nós influenciamos online, offline, ou seja, o que for. Aí eu gosto de fazer esse simples exercício. Se você furasse seu pneu, Roberta, vamos lá. Você sabe exatamente o que você chamaria, não é? Uhum. Talvez para te ajudar. Sim. E aí, se no dia seguinte você ganhasse um ingresso para ir num show super bacana, talvez você chamaria a mesma pessoa? A maioria das pessoas que perguntam isso, eles falam não. Porque a marca que aquela pessoa que você chamou primeiro, ela traz aquela marca de faz tudo, aquela pessoa tá a todo lado, aquela pessoa... Mas às vezes não é a melhor pessoa, Sim. que é a mais divertida, a que vai passar uma noite. Lógico que você quer ter mais pessoas que vão te ajudar no pneu do que pessoas vão na festa. Perfeito. E aí você faz ao contrário. E aí você começa a refletir, quantas pessoas te chamariam só para arrumar o pneu e quantas pessoas te chamariam para ir na festa? Eu tenho duas coisas para falar. Primeiro, concordo gênero, número e grau. E o segundo qual é a dor que você resolve?
a gente vai ser nós resolvemos problemas. Resolvedores de problema. Travou a língua. Resolvedores de problema. Então, quanto mais rápido você entender qual é o problema que você resolve, mais você vai identificar pessoas que lembrem de você. E quanto maior você resolver o problema, na mais hora dinheiro do você vai perrengue. ganhar. Perfeito, com certeza. Aí a gente fala de gerar valor, né? Porque tem gente que trabalha e não ganha dinheiro, como diria o Domênico De Masi, Sim. o autor do Ócio Criativo. Quem trabalha não ganha dinheiro, porque o papel do arquiteto empreendedor de nós é entender o que é trabalho e o que é marca, o que vai gerar mais valor, entendeu? Porque tem um profissional que cobra de 1, outro cobra 1.000, fazendo a mesma coisa. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Eu concordo, Você é então, a favor com da você. procrastinação, então? Eu acho que a procrastinação na medida certa faz com que a gente tenha a procrastinação no bom sentido, né? É a hora que a gente tem esse ócio e a criatividade vem. Quando você tem um problema muito importante, às vezes se dedicar a esse problema não é legal. Se você vai tomar um banho, dar uma volta no parque, toma uma cerveja, vai no cinema, faz alguma coisa, a resposta vem até dormindo. Tem muitas pessoas. É aquele livro Originais, não é, que fala isso, não é? Sim. Ele fala exatamente isso, porque se você... Outra, se você também resolve alguns problemas de imediato... Como os inconformistas mudam o mundo. É isso? É isso. E aí, se você resolve o problema também de bate-pronto, não foi a melhor forma de ter resolvido, né? Perfeito. Então, você veja, Porque você dá a primeira solução que veio, não a solução mais viável, né? Eu poderia dar exemplos aqui de coisas interessantes, mas se você der uma googada ou dar uma olhada no YouTube, os investidores do Facebook que foram chamados para investir, não investiram. Passou o cavalo selado na frente do sujeito e ele falou, esse eu não quero. Imagina ele depois de ver todo esse sucesso. Então, nós somos chamados o tempo todo. As oportunidades, né, falando em livro, as oportunidades disfarçadas, elas estão passando aí. Ela não vem com nome e assinatura embaixo. Ela passa na sua frente. Alguns vão lá, vão agarrar e vão embora. Agora, voltando a essa questão da marca, do branding, então, eu na minha opinião, registro de marca. perfeito. Se ele já tem uma pessoa extremamente importante, tenta buscar um exemplo, Sodré e as... Eu uso muito né? o Sodré Thiago nas Sodré minhas redes. Thiago. Tanto é que o TikTok mesmo tinha Thiago Sodré, mas eu preferi usar o Sodré Thiago, porque em todas as minhas redes tá Sodré Thiago. Então, se eu usasse o Thiago Sodré, já é essa outra pessoa que já usa. Perfeito. Essa é uma maneira da gente poder pensar. E o outro é fincar o pé e dizer que você vai ser maior do que o cara e aí partir para abraços. Vai na missão dada, missão cumprida. Mas eu acho que essas são as questões importantes. Porque o que eu já vi de pessoas que passaram por atendimento comigo, que não tem como que fizeram registro de marca e não fizeram vamos lembrar, qual é o portal da Globo? É o G1. G1. Qual da Record? R7. Porque já tinham registrado os nomes. Então, se esses caras não conseguiram, quem somos nós, né? Não, eu recebi alguma coisa do Fantástico hoje pela manhã, e não é Fantástico o Instagram deles, né? Como é que é? Oficial, é outra coisa também. Então, assim, é exatamente isso que você está falando. Exatamente. Então, assim, tanto que hoje as pessoas não falam mais nome de filho, né? Porque às vezes alguns vão querer vir uma coisa mais legal do que ele mesmo na origem dos seus filhos. Enfim, tem um monte de coisa que a gente pode remeter a isso. Agora, seguindo aqui, não sei se vale a gente pensar nessa questão das personas. Então, a branding persona é a representação da minha marca, minha representação como um profissional autônomo, é aquilo que eu tenho para revelar para o mundo, para comunicar ao mundo. E a gente tem as outras pessoas nas quais a gente vai se comunicar e vai vender. Ou influenciar para vender. Perfeito, então, não necessariamente a gente só vende, né? Mas aí a gente tem o que a gente chama de buyer persona. Legal. Me explique, por favor, para quem está também em casa aqui escutando, o que é a buyer persona? A buyer persona você faz como é que eu vou dizer? Uma pesquisa de aquilo que você tem como valor, quem tem a dor para que aquele gerador de... É assim, público comprador, basicamente seria a persona compradora. Seria? A melhor persona compradora. Certo. Como você tinha comentado da trajetória de alguém que vende produto premium e a pessoa, como não acredita que aquilo possa custar aquilo, ela não consegue fazer a venda. Então, o que a gente quer dizer a buyer persona vai emitir uma comunicação, vai emitir algo que vai
sensibilizar uma parte das pessoas. É tipo assim, dentro do nosso setor tem os 4 tipos de arquitetos, né? Tem os estudantes e tal, a gente tem os nossos nomes. Basicamente, dentro dos estudantes, quem é o perfil ideal, quem é a buyer persona do estudante que mais se relaciona e compra do nosso produto. E a gente vai dar um nome, vai ser vamos lá, a Maria. Essa daí. É basicamente isso, Não, é o ideal você total. Você vai juntar essas pessoas e vai tentar descrever, né? Os atributos. Qual é a idade, se é homem ou se é mulher, que faixa de renda ela tem. E em cima disso você vai entender quais são os territórios de marca para conversar com essa buyer persona. Perfeito. Então, a gente deu um exemplo, né? Hoje você tem as redes sociais nas quais você, por exemplo, tem... que você vai atingir um público definido. Então, por exemplo, eu estou querendo falar com os estudantes. Não adianta eu ir para o LinkedIn fazer uma mensagem. Eu vou tentar Instagram, o TikTok hoje é a bola da vez, né? Hoje você já tem os tops da balada do TikTok fazendo seriado, já venderam, já estão produzindo e vão começar a trabalhar com vídeos na Netflix, né? E outros streaming. Então, já virou uma força, questão né? relevante. Então, você constrói essa buyer persona e aí você começa a entender qual é a emissão do comunicado. Então, eu tenho uma branding persona que quer comunicar. Acho a buyer persona que é quem eu quero. Tá recebendo a informação. Vender, tem alguém que tem perfil para comprar. Exatamente. E aí eu quero entender o que é, quais são os hábitos, né? Aonde que é o território que essa pessoa vai estar. E aí eu vou estar onde ela está. Onde está, onde vive, o que Sim. come. Exatamente. Repórter, né? Exatamente. E aí o que acontece? Como às vezes essa pesquisa mal feita, você pode ter uma série de seguidores no Instagram e ninguém compra de você. Tem um caso, né, tem um dos maiores casos da influenciadora que tinha quase 1 milhão e poucos mil, fez uma parceria com uma confecção, com uma empresa de camisetas, e aí depois ela postou falando que a empresa tirou a parceria, o contrato com ela, só porque ela vendeu 32 camisetas, sendo que ela tinha mais de não sei quantas milhões, e aí e o pior de tudo foi essa influenciadora se expor, claro, e depois falando da questão da ingenuidade que ela teve de se expor. Ela contou 2 problemas. Um é contar quem estava investindo, o outro é contar que ela não vendeu. E é até clichê esse caso, que você vê ela em diversas palestras, vários talks, todo mundo usa esse caso dessa influenciadora como o erro total da buyer persona. Mas é a questão de você ter seguidores e não entender quem são seus consumidores. O engajar. Hoje o nano influenciador, o micro influenciador vende mais, talvez, do que uma baita. Engajado. Às vezes, se você tiver, eu brinco que todo mundo influencia. As pessoas às vezes têm 50 seguidores. Cara, ela influencia a mãe dela, o tio, a irmã, 2, 3 pessoas, porque realmente tem várias pesquisas, e tem uma que eu gosto bastante, que fala que 73% das pessoas já conheceram um novo produto por meio das redes sociais. Em torno de 42% compraram algum produto que conheceu nas redes sociais. Então, ou seja, quase 50% das pessoas já consumiram algo que descobriram de um produtor de conteúdo. Então, a pergunta é, o que você está fazendo aí que você não está gerando conteúdo? Isso tem a ver, né, com aquele princípio 80-20. Você pode Pareto, ver que... né? Pareto. Né? Pode ser que você esteja 30, 10, 20. Isso é uma pequena parte... vai gerar um enorme impacto nessas questões. Então, isso é fato. O fato é que você, às vezes, vai ter pasteurizado, quer dizer, você não chega nesse pequeno grupo, que seriam as suas branding personas, as buyer personas, e aí você atinge todo mundo, você fica pasteurizado. Você tem o sucesso, se você mede sucesso por seguidores, que eu acho que é uma métrica de vaidade. E você não tem aqueles seguidores que de fato estão falando bem da sua marca, estão indicando, estão fazendo repost. Que vai te gerar negócios. Outras métricas que é exatamente o que você ganha com isso. Aí já vamos entrar um pouquinho em inovação. Eu acho que a buyer persona, a branding persona, e se você quiser complementar com alguma coisa, é bem legal. Mas acho que uma das coisas que o setor não faz, que já seria uma inovação, seria o NPS, né? Com certeza. Aí é o que a gente chama de pós-venda, né? Isso. Mas então, se a gente pensasse, brand persona, buyer persona, jornada.
qual é a jornada da sua buyer persona. Conheci a Roberta. Então, e agora? Você que capturou o lead. E o que você faz com esse lead? Porque as pessoas entendem, né, que é isso. A questão é aonde que você vai começar a pedir para ela comprar alguma coisa de você. Quais são os pontos de contato, é isso, né? Não, os touch points que a gente chama é o território, né? Então, eu tenho o território daqui, ali. Agora, qual é o momento dessa jornada que você vai trazer o cara para a hora da verdade, pro salto de fé em que ele vai comprar realmente de você. Comprar, né? Isso. Então, a pergunta que não quer calar é, se eu tenho 100, como você mesmo retratou aqui, 20% chega lá e compra, de fato. Agora, eu posso ter uma parte das pessoas que eu não vou vender exatamente nas redes sociais. A rede social ela é feita para socializar, não para vender. E às vezes também não vai vender agora, né? Não vou vender agora, mas eu posso ter uma pessoa que fica falando para todo mundo o quanto foi legal. Essa pessoa não necessariamente compra, mas ela é uma influenciadora da compra de outros, ela é uma como prova, a gente falou. ela ajuda prova social, a gente a vender, né? com o gatilho da prova social. Exatamente. Então, isso é uma parte muito bacana. Entender qual é a jornada dessas pessoas para sair a venda aqui. E aí você tentar entender aonde elas saem dessa jornada até a compra. E aí o que eu acho que é a coisa mais importante para mim, pensando em gestão, eu quero conversar com quem não gostou. Porque quem gostou, já gostou, gente. Se você começa a entender aonde ele abandonou o carrinho, aonde ele teve problema e melhorar ali, você vai melhorar 80% dos seus problemas e começar a trazer. E a jornada a gente pode considerar assim, né? Na descoberta. Então, como que ela me descobre e depois que ela me descobre, o que vai acontecer? Olha esse gatilho bacana. Usa uma parte prática, assim, tipo, da vida de um escritório, se vocês puderem, se vocês fazem muitas consultorias, eu acho que é legal colocar um pouquinho na prática. Orçamento. A pessoa me conheceu, entrou em contato, pediu um orçamento. E, puf, foi embora. Como que é que o Marcos Nascimento falou? É o marketing de Jesus. Aí você fala, Jesus, me ajuda a converter essa venda. Eu fiz um atendimento de um designer, não era exatamente um arquiteto. Um arquiteto e design de interiores, tem a mesma metodologia, sequência. Era design de produto. E o que acontecia? A pessoa ia lá, pedia um orçamento e não vendia. E ele tinha muito medo de falar com a pessoa. E aí eu falei, cara, mas você está errando na sua estratégia. Ele me ligou uma semana depois e me agradeceu enormemente, porque as 3 pessoas primeiras que ele ligou, 2 ficaram com o produto. A pessoa está na correria, você está aflito com ela, mas ela está fazendo um monte de coisa. Então, o fato só de você ligar, né? Não é ligar todo dia, mas é ter uma jornada. Eu acho que tem a questão hoje em dia também do ligar mesmo, né? Ligar e não falar... mandar WhatsApp, não só mandar um e-mail. Não, nesse ponto é uma questão pessoal. Sim. E aí você entender, olha, eu tô ligando mais para entender como que, se você fechou com outra pessoa, não é uma crítica, mas é entender onde que eu posso melhorar. Vou fazer um exercício, então. Ó, que legal, vamos lá. Vamos fazer a jornada como um todo, que a gente vai chegar lá. Às vezes, a pessoa... Vamos fazer, pessoal, tipo uma cobrinha subindo e descendo. Imaginem uma cobrinha. E aí você tem o primeiro ponto. O primeiro ponto é a pessoa, ela nem sabe que ela quer mudar. Ela nem sabe que ela quer reformar. Tô correto? É isso? É isso. Aí, no meio da cobrinha, lá na frente, é quando ela pede orçamento. Então, se existe uns touch points, adorei, os pontos de contato, entre o que ela nem sabe... e o orçamento, e devem existir uns 3, 4 touch points que você pode fazer com ela. Às vezes não direto, às vezes você pode fazer de forma secundária, gerando... Então, quando você faz hoje um conteúdo nas redes sociais, quando você deixa um site bem feito, quando você tem um branding muito bem instaurado, às vezes a pessoa, ela vê o seu conteúdo e você vai educando ela sobre o que ela pode esperar de você. O segundo, ela descobriu que ela precisa mudar. Vamos falar como segundo ponto. Aí, nesse segundo ponto, ela vai buscar referências de arquiteto ou designer de interiores para contratar. E aí, consequentemente, o cérebro, ele tende a ir pro conhecido. Se ele já foi impactado e ele já foi minimamente educado que você é uma pessoa que faz sentido para ele... Já gerou autoridade, né? Gerou autoridade, exatamente. E aí ele vai pedir um orçamento. Uhum. E aí, nesse orçamento, aí muita gente para aqui. Tá. Que é o que você estava falando, né? E aí tem vários levantamentos que fala que é a cadência de relacionamento. A cadência é quantas vezes, é como você entra em contato com o cliente, mas às vezes as pessoas entram 8 vezes da mesma forma.
Mas às vezes você pode entrar de diversas formas Com diferentes. certeza. Então você gera valor. A cadência você gera múltiplos canais. A minha pergunta aqui, Thiago, Lucas, Vitor, é: quando você tem um problema, onde você vai? Google. E cadê o SEO? Ninguém Não, faz. não existe. Na arquitetura SEO, não explica Então, o que é SEO mais fácil. É Search Engine Optimization. Isso quer dizer que a otimização é o Google querer, ele fala para você assim: quero te mostrar. Mostra para mim. E para a pessoa estar no Google bem alocado, ele O precisa SEO, gerar. Sabe o que é SEO maluco? é gratuito. Sim, E eu orgânico. diria, se eu fosse investir em um conhecimento, eu investiria em SEO e marketing digital. Você falou uma coisa antes mesmo de chegar em SEO, que se você fosse olhar dentro da jornada da pessoa, você olharia para aqueles clientes que estão insatisfeitos, né? Sim. Basicamente, a gente falar de inovação é a gente pegar os pontos de falha que está existindo, que são os gargalos, e a gente ir melhorando. E dentro do SEO, a gente vai encontrar o público-alvo que a gente quer atender para vender melhor e tudo mais. Mas levando para o tema inovação, basicamente, é nesse cliente que você está atendendo, que está trazendo os pontos negativos, que são o ponto de atenção. Trazendo, só para concluir essa parte, correlacionado à sua buyer persona e tudo mais, às vezes, essas pessoas que estão reclamando ou você está tendo um problema, ela não está encaixada com o seu modelo de negócio, ela não está linkado com a sua buyer persona, né? Como você disse. Então, eu acho que é nessa linha de raciocínio, né? Pensa que assim, como é a nossa jornada, o nosso funil, a gente tem um problema e a gente vai atrás da solução. A gente pode trabalhar com essa questão da solução como descoberta. Então, a primeira coisa que a gente falou é a gente ir para uma questão de pensar no marketing, procurar a gente tentar resolver um problema. Então, a gente vai lá e coloca orçamento, aí tem que olhar as palavras-chave. E nesse Legal. sentido, a gente vai começar a otimizar isso. Por quê? Porque rede social tem SEO. Se você der uma googada, o que aparece lá? Aliás, a pergunta que não quer calar: qual é o segundo buscador? A gente sabe que o Google é o primeiro. Qual é o segundo hoje? Já foi. O segundo, acho que é YouTube. Gênio, Thiago! Cadê o Pix? Vou fazer um Pix para você. É por causa que eu tenho primos pequenininhas. Não, e primos grandes também, porque se a gente vai começar... Quando você dá uma googada, o que aparece? Vídeo e foto hoje primeiro. Exatamente. Depois aparece a palavra gratuita e depois a palavra paga. Então, quando você faz uma foto bacanuda e não usa o SEO para salvar na tua rede social, você está jogando dinheiro fora. Mas, ó... Isso por quê? Porque na descoberta ela vai aparecer. Se você der uma googada e aparecer, isso vai ser muito legal. Perfeito. Então, vamos dizer que pensar na jornada, como eu comentei com vocês. Se eu tenho 24, 25 anos, vou primeiro AP, eu vou alugar um apartamento e um quarto para cada um, eu vou no TikTok e vou pôr lá, decorar quarto. E Pinterest, né? Pinterest. Hoje o Pinterest ele é perfeito. o maior tráfego. Você vai encontrar o teu território. E você vai exatamente. fazer uma pergunta. Se você não salvar a sua pergunta com o seu nome Perfeito. e com a resposta, você está jogando dinheiro fora, porque Você não não paga pra traqueia. isso. O Google tá te perguntando, me manda que eu quero pôr você aqui. Mas por isso que muita gente aí bobeia, aí vamos falar da cadência para a gente começar a concluir sobre a jornada. Então, às vezes as pessoas falam, pô, Thiago, eu não vou ficar fazendo conteúdo porque ninguém vai ter audiência. Primeiro que uma pessoa para gerar conteúdo num podcast como esse, nós estamos no 3º, 4º episódio, falam que, cara, qualquer coisa no YouTube demora em torno de 2 a 3 anos para começar a dar tração. Com certeza. E um podcast, a gente escuta hoje grandes podcasts que a gente admira, cara, eles estão 130, 150 episódios. Então, se a gente for parar e achar que estamos longe, a gente nunca começa. O primeiro passo. Exato. E aí, o que eu sou muito fã? Das pessoas também não só elas começarem em algo e tentarem evoluir o máximo, mas logo se permitirem para o multicanal. Porque você só consegue gerar autoridade em alguém se essa pessoa te vê por mais de um canal. E aí, quando ela começa a buscar na internet sobre arquitetura, ela vai ver você lá no Google ranqueado, porque você tem um blog que você posta os seus projetos. Aí ela vai no Instagram, você tem um conteúdo legal falando lá. Aí ela é impactada por algum conhecido da sua comunidade, falando que já fez um trabalho com ele, prova social. E aí, quando você entra em contato com essa pessoa com o telefone,
depois de ela fazer um orçamento, é muito mais fácil você gerar valor. E aí eu falo dos dark e-mails, também funciona muito. Quantas vezes eu quis impactar o Vitor e aí eu gerava um e-mail como fosse neutro, como fosse um newsletterzão, conteúdo, né? Mas eu só mandei para o Vitor, mas pra ele, quando ele viu aquilo, ele falou, Thiago, ninguém abre e-mail. Beleza, mas o que eu queria comunicar, ele tava só no título. Exatamente. Então, a cadência de relacionamento... A construção do assunto é o que mais traz valor. Então, pra mim, pessoal, só pra resumir essa parte, jornada é você entender os touch points, eu acho que é esse. Eu gosto muito de falar de engenharia reversa. Exato. Então, eu vendi. Aí você começar a desconstruir todos os pontos que você teve a oportunidade de contato. Abandonos. Toda vez que te abandonaram, você tem um aprendizado ali a fazer. E aí você vai melhorando e você vai melhorando a eficiência, mas para saber da eficiência tem que saber de dados. E aí você começa a entender taxa de conversão. Digital. Aí você vai para as métricas. Funil, lead, ticket médio. CPC, CPA. Aquele canal tá me trazendo. Aquele canal tá me trazendo um ticket médio X, aquele outro um Y. Tá, Thiago, eu sou um arquiteto, não sou. Não, cara, vamos lá. O que vem de boca a boca? Qual que é o ticket médio que tem mais ou menos? O que vem de marketing digital pelo Instagram? Qual que é o ticket médio? São Por que teve a indicação também, né? Não, e outra coisa, você sabe que uma soft skills hoje é uma competência. Perfeito. Né? Uma das maiores competências que todo ser humano, o que não seria importa, soft skills? É uma competência, né? Então, por exemplo, liderança, Perfeito. resolução de problemas. Sabe qual é hoje uma soft skills, uma competência que é necessária no ser humano? Marketing digital. Então, não é porque eu sou arquiteto que eu não vou ter que saber. Eu tô fora do jogo se eu não souber. Não, então, assim, a gente tem que conhecer esse tipo de coisa. Eu posso não ser a pessoa que... Eu não vou é o especialista para fazer, Não né? vou ser o especialista. Mas se você não souber, você não vai poder direcionar quem vai trabalhar para você. E não é só postar no Instagram, né? Não é só chegar lá, tirar uma fotinha, uma selfie. Se você não souber o SEO, que é para... Tem que ir pro gratuito, não tem que ganhar... Pagar, né? Ainda é fazer seus investimentos se você não aprendeu a brincadeira. Agora, falando da inovação aqui, Thiago, Vitor, Lucas, é que como você falou brilhantemente, Thiago, primeiro na inovação eu crio, depois eu entrego. E lá na frente, quem sabe eu vou capturar valor. Então, se você for olhar, quantos anos demorou o Skype para ganhar dinheiro? Sim. Quanto tempo pega, por exemplo, se você for olhar qualquer banco digital, pergunta se ele está ganhando dinheiro. Ele está no investimento altíssimo, ele vai ganhar dinheiro lá na frente. Ele está captando novos clientes. Ele está captando recursos para poder chegar lá. Então, vem da inovação... essa questão de você capturar lá na frente. Eu acho que é exatamente isso. E a gente decorreu muito sobre a buyer persona, a jornada aqui dentro. E é muito bacana o quanto que a arquitetura ela ainda tem um mar gigante, né? O oceano azul de oportunidades. E aí, Lucas, a gente estava falando aqui que inovação, a gente vai falar de ecossistema, a gente pode falar sobre startups. Eu acho que isso cabe num próximo podcast, né? Com acho que a gente falar certeza. só disso, ter uma coisa mais detalhada realmente, conseguir abrir os temas, entrar muito no detalhe, né? Que eu acho que pode ser isso. Exatamente. E aí eu acho que nós falamos muito sobre a inovação aqui baseada no melhorar a inovação baseada na eficiência, que é melhorar os modelos que nós já temos e a forma que nós temos de atender. Isso é uma grande inovação, né? Se eu melhoro a minha captação, se eu melhoro a minha conversão, se eu melhoro o meu brand, só de você já melhorar é a primeira fase da inovação, né? Perfeito. Então é isso. Então, Lucas, posso fazer um convite para Roberta vir estar com a gente? Eu ia fazer agora, mas pode continuar. Para estar com a gente no próximo episódio, para a gente falar sobre ecossistemas de inovação, sobre startups, sobre entrar um pouquinho mais a fundo ali. Nos detalhes da inovação. Tá feito o convite, aceita a nossa Aceito, oferta. Com certeza. Eu tava pensando em tudo que a gente construiu aqui e falando sobre a força de marca, a construção, como vender. Pelo que eu entendi, se você arquiteto está escutando aqui agora, eu acho que a primeira coisa que você tem que entender é o que você quer resolver de quem. Primeiro se entender como pessoa, olhar no retrovisor, né? Entender quem é você, é um autoconhecimento correlacionado ao profissional e a partir disso daí você começar a construir a sua marca ao entorno disso daí para você criar força num território. Então são os canais de venda que você vai estar. Então primeiro você se conhece
Entende qual o problema você resolve, entendendo qual o problema que você resolve, em quais territórios você vai estar para resolver esse problema. Então, a gente trouxe 2 pessoas aqui anteriormente, que é o Rafa Preto e a Carla Pimentel. Cara, tá muito claro, assim, o problema que esses caras resolvem e tá muito claro com quem eles comunicam, até pela personificação deles. Então, dentro do que eu entendi, do que a gente conversou, basicamente a gente precisa se entender quem é o nosso público, aonde ele está, para começar a atacar. Aí a pergunta que eu quero te fazer, né? Os escritórios, todos, a grande maioria, mais de 90%, o processo inicial dele funciona da seguinte forma. Ele recebe uma indicação de um cliente ou alguém entra em contato pelo Instagram ou pelo Facebook ou direto pelo WhatsApp. Então são os touch points, né? Então, chegando até ele, muitos profissionais eles necessitam de uma primeira reunião. Uns fazem reunião online já e outros fazem uma reunião presencial. Então, a primeira etapa de um processo de um arquiteto é fazer uma reunião de briefing. Feito a reunião de briefing, esse cara ele vai para um segundo ponto do processo dele, que é a elaboração do orçamento. Ele chega para dentro do escritório e faz um orçamento. Alguns escritórios fazem um orçamento falando sobre algo mais elaborado, outros mandam direto pro e-mail da pessoa uma proposta direto, e outros chamam para conversar já direto. E o terceiro ponto é a pessoa fazer a reunião de entrega desse orçamento. Pensando nesse processo de otimização aqui, que dentro dos pontos de atendimento e tudo mais, você comentou que se perde muito cliente, qual uma dica que você daria para os escritórios não perderem o contato com o cliente, assim, nesse processo de ida e volta, de briefing, medição, apresentação de orçamento? Qual uma dica que você poderia dar para os escritórios? Olha, primeira dica é que quando alguém me passa um nome, eu vou para as redes sociais, eu vou para algum lugar para observar. Stalkear. Vou stalkear o sujeito. Aí, o que eu preciso? Entender quem é esse sujeito para mim já direcionar o que eu faço para aquela pessoa. Por Legal. Isso que a gente fala. Então, esse é o primeiro ponto. Se eu olhar lá e aquilo não me define, não sei o que é, não está claro, esse é um ponto. Segundo ponto, eu tenho que perguntar para ele o que ele quer. Se ele quer um orçamento para fazer outros orçamentos. Eu preciso fisgar e pegar no ar. Então, fazer boas perguntas é o que eu preciso fazer nesse primeiro contato. Boas perguntas. Então, é perguntar feito, bastante. Tipo o canal Futuro. O mundo é feito de boas perguntas. E entender se para ele é melhor presencial, se para ele... Não é eu que defino. Eu estou entregando para alguém que vai fazer um investimento. Até porque a venda de um arquiteto ela é uma venda consultiva, né? E é uma venda difícil, complexa. Então, ela não é passa orçamento e vem. Eu tenho que fazer perguntas que gerem valor naquela pessoa para eu entregar o que ela quer. Na verdade, é você ter as perguntas antes mesmo de sentar na mesa com o cara, né? Exatamente. Fazer você uma ir anamnese. fisgando Ninguém ele. vai no médico e fala, olha, eu queria uma Novalgina. Nenhum médico competente vai te dizer. Vai dar alguma... Você vai ter que trazer, de alguma maneira, nesse primeiro contato, olha, tá aqui um vídeo, tá aqui alguma coisa, então você vai dar a prova social do que você faz, e aí você vai sentar com ele do jeito que ele quer. Então, você precisa ter uma série de possibilidades. Com certeza. Ok? E simplificado, porque às vezes ele não é teu cliente. E entender que tem gente que vai embora pela porta da frente porque não é seu cliente. O problema é quem vai embora e é teu cliente. É aí que você tem que ver. Esse é o problema. Então, como eu digo, eu aprendo com quem foi embora, gente. É o abandono, né? Então, a gente poderia dizer, segundo o Demian, o que a gente não mede, a gente não consegue melhorar. Então, é nos momentos em que escorregam é que eu tenho que olhar, e não nos momentos só de sucesso. Então, primeiro ponto, ele entra em contato comigo, eu passo uma série de orientações para ele poder me conhecer melhor enquanto eu elaboro o dia da nossa reunião. Chamo ele para a reunião, faço boas perguntas, que a gente sabe que eles fazem, mas faça perguntas diferentes. Como é que você gostaria disso? Quanto tempo você quer? Enfim, aí você elabora. Perguntas secundárias. Isso. Né? E aí você faz um pré-briefing, porque às vezes você vai elaborar um orçamento gigante, aquela pessoa não vai querer, você já vai lá com respostas para aquelas perguntas dele, e se ele perguntar mais isso, não, isso aqui eu estou te trazendo porque você me solicitou e dentro da minha técnica e tal. Aí você vai para fechamento.
Então, o que eu acho é que quando a gente está trabalhando com uma coisa autoral e a gente vai direto para o fechamento, a gente está discutindo o preço. É isso mesmo. Então, a dica de ouro... A dica de ouro são boas perguntas. Primeiro ponto são as boas perguntas. E segundo ponto, entregar aquilo que você quer fazer do jeito que a pessoa quer receber. Respondeu o que ele estava perguntando, né? Exatamente. E prestar atenção nos abandonos. E aí, assim, só para fechar também, eu acho que para a gente pensar, para ajudar a resolver essa questão de como a gente... São modelos infinitos de negócios que a gente pode ter dentro de um escritório de arquitetura. É talvez pensar naquele modelinho de negócio. O que eu faço, né? O que eu gero de presente para o mundo, para quem eu faço, como eu faço. Se você é um cara da tecnologia, se você é mais boutique ou se você é mais, vamos dizer, atacadão, não tem problema. Você tem que estar alinhado, né? Entender seus custos e suas despesas. Porque você querer vender atacadão e entregar primo, você está perdendo dinheiro. Aí é o momento que a gente fala que o arquiteto ele precisa se transformar no empresário da arquitetura. Isso é uma das frases que a gente mais repete aqui, porque ele precisa descaracterizar a persona arquiteto criativo, que ele vai continuar sendo, para ele se colocar numa posição resolutor de problemas. Ele é um empresário da arquitetura. Exato. E se ele ainda projeta, não tem problema. Isso é a função dele dentro da empresa. É o trabalho, não o empresário, né? Perfeito. É como se ele tivesse várias Muito luzinhas. legal, Roberta. Assim, já fica o convite para a gente falar. Eu queria entrar um pouquinho mais a fundo no próximo... numa próxima oportunidade para falar de ferramentas, metodologias, ecossistema de inovação. Você que tem um case muito bacana dentro do Sebrae, que fala de startup como ninguém. Então é isso. Meu amigo arquiteto empreendedor. Falando em boas perguntas, precisar perguntar qualquer coisa, ficou alguma dúvida, pode seguir lá no Instagram, manda um direct pra gente, @sodrectiago, @v.martinelligomes. Roberta? O meu é @Roberta Sodré Costa Leite. Viu? E também @o Almeida Lucas. Qualquer dúvida que você tenha, pode vir trazer até a gente. A gente está construindo muitos temas importantes para tirar você da arquitetura do dia a dia, para se tornar realmente um arquiteto empreendedor, entender que é uma empresa. Hoje a gente falou aqui toda a jornada do cliente, de buyer persona, de branding. São informações que você precisa ter para poder começar a criar realmente o seu negócio. Você está sendo visto, você está na internet, você está aí com SEO, tem um site. Então, tudo isso construindo a sua marca, construindo o seu marketing, fazendo com que a gente cresça aí o escritório de forma sustentável. Então, vamos fechando por hoje. A gente vai depois trazer a Roberta para conversar um pouquinho sobre inovação, ecossistema e um mundo à parte aí da arquitetura. Um recado final, todo mundo, por favor. Muito obrigado pela oportunidade novamente e te espero no próximo. É isso aí, pessoal. Arquiteto empreendedor. Como é que é? Fala, arquiteto empreendedor. Roberta, muito obrigado de coração, tá? Pessoal, muito obrigada pela oportunidade e foi um prazer e será um prazer Manda sempre um oi que pras você parentadas chamar. lá. É isso aí, Sodré. Valeu, tchau, pessoal. Tchau.